Olá, pessoal. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à aula de dimensionamento de aterros sanitários. No vídeo anterior, nós aprendemos e vimos a questão das variáveis iniciais de projeto, que vocês podem tirar dos planos de resíduos, que estão em anexo ao vídeo, lá no Moodle. E hoje nós vamos ver sobre as questões relacionadas ao dimensionamento dos sistemas de disposição, principalmente em relação à área necessária para o mesmo. Nesta figura, vocês estão vendo a instalação de um aterro sanitário de um método específico que nós chamamos método de área, ou também conhecido como método bolo de noiva. Tá? Neste tipo de sistema, o que nós vemos aí são camadas, camadas de aterro que são sobrepostas uma sobre a outra, então formando uma estrutura semelhante a um bolo. E como vocês podem ver, já tem aqui uma última camada sendo feita nesta parte superior do aterro. Este aqui é o modelo do aterro sanitário de Curitiba, no Paraná. Então vocês podem ver que esta parte aqui do aterro ela já está finalizada, inclusive com a sua cobertura vegetal, e esta outra parcela aqui já está encaminhando para o encerramento. Vocês estão vendo aqui na porção à esquerda o sistema de tratamento, composto aí por lagoas facultativas, nem lagoas anaeróbias em série. Então, este é um modelo de um tipo, na verdade, de aterro sanitário. Nós vamos apresentar aqui 3 tipos de construção de aterros. Tá? O primeiro deles é o mais simples de todos, que é o método da vala. O método de aterros em valas. Como vocês podem ver, há uma diferenciação e uma confusão entre vala e trincheira, tá? Vocês vão ver que os dimensionamentos são muito específicos. Geralmente, vala, vou falar no português bem claro, é um pequeno buraco, em que você faz para dispor o resíduo. E a trincheira já é um buraco, vamos falar assim, de maiores dimensões. Ela é mais esticada, ela é mais comprida. Então, a vala é como se fosse, num português bem claro, um buraco, e uma trincheira, ela é mais compridinha, tem uma dimensão longitudinal maior. Então, nós temos aí os aterros. Nesse caso, vocês estão vendo aqui a simbologia vala, mas na verdade trincheira, mas na verdade isso aqui se aplica a aterros em valas. E basicamente, como vocês estão vendo, são espaços, aberturas que se fazem no chão para dispor os resíduos. Claro, essas aberturas, elas têm que ser devidamente compactadas, com o preparo do terreno, como vocês estão vendo aí, tem que ter a compactação, tem que ter a impermeabilização de base, que nós já discutimos. E por ser uma tipologia, um tipo de disposição que necessita de uso de maquinário, isso acaba encarecendo um pouco a obra. Então, a gente precisa de um trator de esteira para que abra pelo menos, um trator de esteira, uma pá carregadeira, como na imagem, para que ocorra pelo menos a abertura dessa vala e, consequentemente, depois sejam feitas as etapas de impermeabilização. Uma outra característica desse sistema de vala é que o resíduo ele não é compactado por meio de uso de uma máquina. Então, geralmente, os aterros em vala, pessoal, o resíduo não é compactado, ou seja, não há compactação do resíduo de forma mecânica, ou seja, a única compactação que ocorre em um aterro em vala é sobre o peso da camada de material inerte e do peso das camadas de resíduo. Então, por isso, ele é indicado para municípios o quê? De pequeno porte. Tá? Por quê? Que é indicado para municípios de pequeno porte? Menor geração de resíduos, menor custo também com os sistemas de disposição final. Então, a gente indica os aterros em valas para municípios que gerem até 150 toneladas dia. Então, ocorre a disposição desse resíduo sem a compactação das camadas sobrejacentes. Tá? Então, para a gente dimensionar um aterro em valas,
vejam que as valas, elas são pequenas, né? E essas valas, elas não podem ficar expostas muito tempo. Então, geralmente, o que nós fazemos? Abrimos uma vala, impermeabilizamos, vamos colocar o resíduo e depois nós vamos fechar essa vala periodicamente. Então, algumas variáveis que nós precisamos considerar para projetar tanto a dimensão da vala e o número de valas que vão ser necessárias. Nós precisamos de uma largura para essa vala, né? No caso, seria esta dimensão aqui, seria a largura da nossa vala. Precisamos da profundidade. A largura, pessoal, geralmente nós colocamos ela em torno de 3 metros, de 3 até 5 metros, mas existem valas maiores que isso. A altura, geralmente de 3 a 5. A gente não foge muito disso aqui, porque se colocarmos valas com maiores profundidades, nós vamos ter um ganho, né, uma redução de área superficial, mas vamos aumentar o custo com escavação, né? Então, quanto maior a profundidade aqui, maior é o quê? O custo, principalmente com a escavação. E também deveremos considerar o peso específico do resíduo. Nós estamos trabalhando com um resíduo pouco compactado, em torno de 0,5 toneladas por metro cúbico, o que dá 5 quilonewtons por metro cúbico. Dependendo, né, se vocês forem trabalhar com resíduos compactados, de má compactação, pode trabalhar aí com 7 quilonewtons por metro cúbico. Quando forem trabalhar com aterro e valas, considerem este valor, porque é justamente o valor, né, dos resíduos com baixa compactação. Lembrando que no caso da aterro e valas, os resíduos não são compactados, é simplesmente o peso das camadas que exerce essa função. A gente tem que considerar também a produção diária de resíduos por habitante, calculada a partir da população, da projeção populacional estimada, que nós falamos no vídeo anterior, e também da população de projeto, né, estimado de acordo com o vídeo anterior. Bom, como que nós calculamos o volume, vou frisar aqui, o volume diário das valas, né? Qual que é o volume necessário por dia para aterrar esses resíduos? Ele é calculado simplesmente pela produção, né, dos resíduos, pelo peso específico, né, na verdade aqui é a população, nesse caso, população, a quantidade de resíduos produzidos por pessoa por dia e o peso específico. São as 3 variáveis que eu preciso para calcular o volume de vala necessário por dia. Bom, mas eu não preciso apenas de um volume para o resíduo, eu ainda preciso cobrir ele com material inerte. Então, eu considero, além desse volume, mais 15% da camada de solo que vai por cima. De modo que o meu volume total é a multiplicação do volume da vala necessária vezes 1,15. E aí eu estou contabilizando esses 15% de material para cobertura. Com o volume total, eu posso calcular, né? Vejam que aqui, ó, eu assumi a largura da vala e assumi a altura. Falta eu saber o comprimento dessa vala. Eu tendo o volume, né, e as outras dimensões, eu posso calcular o comprimento da vala. Geralmente, pessoal, nós abrimos uma vala e deixamos ela lá por 30 dias. Então, vai correndo a disposição de resíduos na vala e o recobrimento com material inerte todos os dias. E essa vala fica aberta, né, por 30 dias. Depois de 30 dias, eu fecho ela. Então, o que eu faço aqui, então? O comprimento da vala, ela vai ser tirada da expressão de volume. O que vai ser o volume da vala? O volume nada mais é do que comprimento, né, que multiplica profundidade, que multiplica também largura. A largura e a profundidade eu já determinei lá no início. O volume da vala eu acabei de calcular aqui, ó, o volume total. Então, sobra o comprimento. Como eu vou considerar, né, aqui eu vou calcular o volume total que por dia. Deixa eu até apagar aqui. Esse volume total aqui é o que, pessoal? É o volume total por dia.
Então, como eu vou considerar uma vala a cada 30 dias, eu vou considerar o quê? O volume total multiplicado por 30 dividido pela profundidade pela largura, eu vou achar o comprimento. Tá? Então, é assim que a gente escolhe, que a gente determina o comprimento de cada vala. Tá certo? Bom, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Considerando aqui uma população de um município de 15 mil habitantes e uma vida útil aqui no caso de 20 anos, né? Deixa eu só confirmar aqui se eu trabalhei com 20 anos, né? Vamos colocar aqui 20 anos. Uma geração per capita de resíduos igual a 0,5 quilos por habitante dia, né? Ou seja, eu tenho a população que eu tirei do censo do município de início de projeto. A vida útil eu determinei, lembrando que ela vai de 10 a 20 anos. A geração per capita de resíduos eu tirei com base nos planos do município, ou do panorama da Abrelp, ou do plano de resíduos estadual, que está lá disponível para vocês. Adotei a largura, que é igual a 3 metros, e adotei a profundidade igual a 5 metros. Aí eu deixei aqui, né, a observação menor área. Eu falei para vocês que a altura vai de 3 a 5 metros. Se a gente adotar a menor área, a menor profundidade, a nossa área superficial vai ser maior. Vou precisar de mais área para dispor resíduos. Se eu adoto uma profundidade maior, eu vou precisar de uma área superficial menor. Então, nesse caso, eu justifiquei que eu vou trabalhar com uma profundidade maior, para quê? Para diminuir a quantidade de área superficial necessária. E nesse caso, eu adotei o peso específico dos resíduos igual a 0,5 toneladas por metro cúbico, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estimar a quantidade de lixo diária que esse município produz. Eu tenho 15 mil habitantes, com uma geração de 0,5 quilos por habitante dia. O total por dia é 7,5 toneladas. Então, hoje, né, considerando que esses dados são de 2021, que é quando está sendo gravada aqui a nossa aula, esse município produz 7,5 toneladas dia. Bom, vou calcular o volume diário de valas. Então, tenho aplicação dessa fórmula, população 15 mil habitantes, geração per capita 0,5, dividido o quê? Por 0,5 toneladas por metro cúbico. Eu vou multiplicar isso para transformar isso em quilo por metro cúbico, tá? Por isso que eu vou multiplicar por 1000 aqui. E voltei aqui no final, o volume de vala necessário é 15 metros cúbicos dia. Porém, eu preciso considerar os 15% de material inerte, então vou multiplicar por 1,15. E no final, eu vou ter o quê? Que em um dia eu preciso de 17,25 metros cúbicos de vala. Aqui eu estou considerando o quê? Lixo mais solo de recobrimento. Vou mudar aqui a cor da caneta para distinguir. O que eu vou fazer aqui agora? Né? Isso aqui é o volume por dia. Eu vou simplesmente pegar esse valor e multiplicar por 30. Considerando aqui que eu vou usar uma vala por mês. E vou encontrar que eu preciso o quê? De 517,50 metros cúbicos de vala por mês. E aí vou trabalhar com o que agora? Considerando uma vala por mês, agora eu vou achar o comprimento. Vejam só. Aplicando a fórmula aqui, eu tenho que cada vala, eu preciso de 17,25 metros cúbicos por dia. A vala vai funcionar por 30 dias, dividido pela profundidade de 5 metros e a largura de 3 metros. Com essas dimensões aqui, a minha vala vai ter 34,5 metros de comprimento. Então, aqui, ela até deixa de ser uma vala, né, e passa a ser o quê, pessoal? Passa a ser uma trincheira, em critérios de dimensionamento. Já a gente vai ver qual é a diferenciação em operação de uma vala para uma trincheira. Tá? Então, aqui eu já tenho as dimensões da minha vala. Então, vejam só, nesse mês, eu vou utilizar uma vala que vai ter qual dimensão? A minha vala, ela vai ser 34,5 de comprimento por 3 de largura
por 5 de profundidade. Isso é uma vala. Vai ser necessário apenas uma vala? Não. Eu preciso saber o quê? A quantidade de resíduos gerada durante toda a vida útil do aterro. Houve um pequeno errinho aqui, né? Lá no início do exercício eu coloquei o projeto do aterro para 20 anos, mas na verdade eu calculei para 15 anos. Então corrijam lá, né, que esse aterro foi dimensionado para 15 anos. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui que o nosso município gera 7,5 toneladas por dia. Temos 30 dias em um mês, 12 meses em um ano, durante 15 anos, né, o nosso sistema, o nosso aterro vai receber 40.500 toneladas de resíduo. Durante o quê? Nos 15 anos, essa vai ser a quantidade total de resíduos que vai chegar no nosso aterro, certo? Dividindo isso pela densidade do resíduo, que foi assumida lá no início do trabalho, igual a 0,5 toneladas por metro cúbico, nós temos a necessidade de aterrar um volume igual a 81 mil metros cúbicos de resíduo. Então, esse é o volume de resíduo com o qual nós vamos trabalhar. Bom, vejam que lá nós calculamos que todo mês eu vou precisar de uma vala de quanto? De 517,50 metros cúbicos. É o que aparece aqui, ó. Dividindo este volume total de 81 mil metros cúbicos, que é todo o resíduo que eu vou aterrar, pelos 517, que se refere ao que? A cada vala, nós vamos ter que o nosso aterro, né, depois dos seus 15 anos, ele vai ter 372 valas construídas, né, e aterradas, certo? Bom, a área necessária para cada vala é o que, pessoal? É o comprimento, que a gente calculou que é 34,5, e a largura, que é 3 metros, que nós assumimos. Multiplicando os dois, nós vamos ter que cada vala necessita de 103,5 metros quadrados. Nesse caso, a área total é o quê, pessoal? 103,5 metros quadrados, que é de cada vala, vezes 372 valas, né? Então, no final das contas, nós precisamos de uma área de quê? De 38.500 metros quadrados. Né? Lembrando aqui que 1 hectare equivale, né, a 10.000 metros quadrados. Tá? Então, aqui seria em torno de 4 hectares para se trabalhar com um aterro em valas, pessoal. Então, vocês estão vendo aí que é uma área muito grande para trabalhar com estes resíduos. E, além disso, pessoal, tem uma particularidade aqui. Eu assumi que a população foi considerada constante ao longo do tempo. Então, eu trabalhei aqui simplesmente, considerei que a população durante os 15 anos de vida do aterro era igual aos 15 mil habitantes. O que não acontece na verdade, né? Eu queria simplesmente chegar em um número final. O que não acontece, né? No vídeo anterior, nós mostramos como calcular a quantidade final de resíduos. Vocês vão fazer a projeção populacional, né? Vou calcular lá a projeção ano a ano, a quantidade de resíduos produzidos durante cada ano e o somatório do resíduo produzido a cada ano, né, vai entrar aqui em substituição a esse valor. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é um resumo, né, do que vocês vão fazer na prática para determinar o volume, a quantidade de resíduos aterrados. Quem ainda não viu, vá ao vídeo anterior e veja onde eu mostro lá uma planilha em Excel calculando esses valores.